minha, eu fico com a dele. Não discuto com o Tostão. Temos aí já pelo menos 2 frases que o Ancelotti falou na coletiva. Opa. Vamos Filosofia? colocar na Carnaval? tela. Primeiro, não quis falar sobre o Endrick, então ele falou o seguinte. Olha de quem Vai joga. aparecer aí na tela para vocês, certo? Querem suspense ou quer que eu fale? Pode falar. Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador. Vou falar da equipe, disse ele. Sim. Pois não. E depois falou, a confiança é total. Eu acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Olha lá. Tá lá agora na Eu acho Faz que algum tempo, né? quando sai, tem que fazer uma crítica construtiva para melhorar as coisas. Isso é só o princípio desse caminho. Aí bate muito com o que o PVC está falando. O cara italiano está pensando lá na frente, vamos um passinho de cada vez. Me pareceu que essa frase me pareceu nesse sentido, Arnaldo. Bom, a gente tem os exemplos bons da Itália. A Itália 82, que empata 3 jogos, é campeã do mundo. Ou a Itália que chega à final da Copa de 94. Mas tivemos trocentos exemplos ruins da Itália também, inclusive Como no momento atual. Né? A Itália de 2010 empatou os 6 jogos na primeira fase e foi eliminada. Isso. O que o Casão está falando, na verdade, ninguém está divergindo. Eles têm o PVC, ele é assim, e o Casão, no Brasil, ele não pode ser assim. E talvez ele não possa ser assim. Pensa bem, é um pouco do que ele é falando. pragmático, ele foi pragmático o tempo todo no Real Madrid, que é um time que exige. Não exatamente. Né? Se no Real Madrid ele joga para empatar com o Marrocos ou com o Getafe, ele toma vaia. Então, ele tem que entender também onde ele está. Mas o que mais me surpreende não é o conceito dele de jogo, é o quanto ele está perdido depois de um ano de trabalho. Ele está completamente perdido. 3 no meio? Não sei. 4 na frente? Danilo? Os mais velhos? Não sei o que. Quem trouxe a turma que o Juca não gosta, entre aspas, Foi ele. mais do que qualquer outro, foi ele. Isso. Mais do que o Diniz e mais que o Dorival. Isso. E ele Porque falou, esse é o conhecimento que ele tem do futebol brasileiro. Certo. Que ele não assiste Campeonato Brasileiro, ele vê esses caras na mas a Europa. molecada tá jogando na Eu Europa sei que ele, mesmo. eu sei não, eu tô Né? dizendo, mas Os esse é o brasileiros. conhecimento que ele tem do nosso E futebol. do Ramon. Né? E do O Ramon. Ramon foi o técnico da derrota para o Marrocos em 2023 Ele foi- em Tanja. O PV... Quando o Saibari fez gol. Né? E ali tinha um time com 5 marroquinos iguais hoje e 4 brasileiros iguais. Aí você vai pensar, então o trabalho que o Ramon fez lá atrás, que não foi o trabalho, porque ele era interino, ele projetou uma renovação. Só que depois o Brasil passou 4 anos mudando de técnico 4 vezes, de presidente 2 vezes. Presidente uma vez. Né? o Ancelotti Aí também você falou... não tem trabalho, é o que você tá falando. O Ancelotti também falou sobre as críticas da torcida, né? Depois do jogo. E ele falou o seguinte: há de se aceitar quando a equipe não joga bem. Tá na tela. Opa, a gente aceita. Há de se aceitar quando a equipe não joga bem. Creio que a escalação inicial era pensada porque trabalhamos isso. Não acho crítica individualmente aos jogadores que jogaram no início. A crítica é a equipe, que não jogou bem na primeira parte, disse o Ancelotti. E depois ele falou ainda sobre as substituições. Fiz 2 substituições no minuto 45 e outra no 59. Também está na tela aí para vocês. Entendeu? 2 mudanças no minuto 45, outra no minuto 59. Eu acho que não perdi tempo para fazer mudanças, disse ele sobre as alterações. Vocês acharam que ele demorou? Não, eu achei que você fala muito melhor do que ele. É mais claro entender você falando o que Pelo ele diz. contrário. Pátria. Isso. Pelo contrário. Para mim, as substituições foram apressadas, não as no intervalo. As outras 2 deixaram ele com uma troca só, e aí você sabia, ou o Endrick ou o Danilo não vão entrar. Certo? Quando tiver O cara, né? ao 15 do segundo tempo, ele trocou 4 já. E se alguém se machuca e tal? Então ele morreu com o Endrick no banco. Né? Ele já tinha feito as 4. A entrada do Luiz. Então, assim, não é que ele demorou para mexer, não. É que ele escalou e mexeu errado. Basicamente isso. Mas falou que treinou assim, que o time estava preparado. Ele está falando. Isso que eu tô falando. Né? O Thiago deve ser um leão de treino. Bom, a coletiva continua lá, assim que tiver aqui a gente fala. Fala, Casão. Tironi, então, eu acho o seguinte, para mim o erro dele maior, além da escalação, foi no intervalo, gente. Intervalo, você está vendo o jogo. O Igor Thiago foi muito mal no primeiro tempo, Troca no intervalo. Por que você volta mais 15 minutos, sei lá, 15, 20 minutos, 10 minutos, com um cara que foi mal 45?
O que aconteceu no tempo que ele ficou no segundo tempo? Mal de novo. E aí você coloca outro jogador. Cara, chega no intervalo, o treinador tem que ter coragem de mexer. O treinador tem que ter intuição também, cara. Não é só mexer aos 49, não demorei. Não é questão de demorar, não é questão de momento de tirar. É questão de você ter intuição para trocar. Tira Igor Thiago no intervalo e coloca o Endrick no intervalo. Não colocar o Endrick foi um erro absurdo. E aí você vai para a coletiva e falar que eu não falo de jogador individualmente, é porque assume que errou. Porque se você tem a consciência tranquila, você vai lá e fala qualquer um individualmente. Ele não responde sobre o Neymar individualmente, toda hora? Toda coletiva verdade. os caras perguntam sobre o Neymar, ele vai lá e responde. Sim. Por que ele não respondeu hoje sobre o Endrick? Por que ele chega avisando, ó, não falo individualmente? Ele não fala individualmente porque ele, na cabeça dele, ele fala assim, pô, vou me ferrar porque eu não coloquei o Endrick. Por que ele não colocou o Endrick? Porque ele substituiu errado e 4 substituições. Aí ele ficou com medo que alguém se machucasse. E aí você não põe o Endrick. Por isso que... Eu acho que no final, Casão, ele estava na dúvida se ele ia mexer no ataque ou na defesa. Se ele ia fazer o gol e ia defender, ia botar o Danilo, ou se ele tinha que botar o Endrick para ganhar o jogo. Exato. E aí ele acabou fazendo alteração da defesa. Mas ele tinha feito 4. Aqui. Ele tinha feito 4. Não, sim, é que ele ficou com uma só, como o Arnaldo disse. Então. Quando ele ficou com uma só, eu acho que ele não deixou de trocar por causa do medo de ter alguém que machucasse. Ele ficou na dúvida, como é que tá esse jogo aqui? Eu vou fazer o gol e aí eu ponho o Danilo para defender? Ou eu vou ter que defender já? Não, aí ele sustentou até a hora que ele falou, não, esse jogo vai ficar nesse chove não molha, vou botar o Danilo para sustentar, em vez de ter, que é a cabeça do italiano. Sim, aí ele não falou. mas faltou uma. Não, o Danilo foi a última. A Danilo foi a O última. Danilo foi a última. Aí chegou um momento que era o E aí- empado, era Danilo ou era Endrick. E aí, né, PVC, o Marrocos arriscou mais no final do jogo com as trocas do que o Brasil. Sim. É verdade, é verdade. Sim. Nas trocas. Sim. Arriscou mais. Sim. Né? Colocou mais um homem de frente. Tem um lance, o último lance de perigo do jogo, nos acréscimos de 10 minutos, é um duelo entre o Hakimi e o Vinícius, e quem arrisca é o Hakimi. Ele arrisca a subida ao ataque, mesmo com o Vinícius nas costas dele, ele faz o toque e tal, e tem a finalização, o Alisson rebate e dá o rebote. Só uma O Marrocos coisinha. arriscou no final. Só uma coisinha, Arnaldo, Tironi, desculpa. Quando acabou o jogo, o Lavieri veio aqui porque nós tínhamos que gravar um vídeo para colocar no UOL, né? No site do UOL. E a pergunta dele foi assim, Casão, qual pergunta você faria para o Ancelotti? Certo. Sabe qual foi a minha pergunta? Qual? Vocês viram o vídeo ou não? Vocês Não, viram? ainda não vi. Qual é? Então eu falei, Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick? Essa é a pergunta. Fala, Era a Trajano. pergu- Ô, desculpa. Cara, era uma pergunta que ele tem que responder na coletiva. Ele não quis falar individualmente, mas diga... Vamos falar o português, claro. Ah. Depois de Ramon, Fernando Diniz, Dorival, a nossa expectativa era que chegasse, com a chegada do italiano, do Mister, um técnico vitorioso, gentil, sabe lidar muito bem com o grupo, que nós estreássemos, não estou falando nem de um ano que ele passou à frente, que nós estreássemos na Copa do Mundo de uma forma decente, jogando futebol decente, não futebol cretino que nós apresentamos hoje. Então nós estamos aqui frustrados. Há um enorme sentimento de frustração. Não é porque empatou com o Marrocos por 1-1. É porque foi uma coisa frustrante. A expectativa, não foi dito hoje de manhã, que a grande estrela, que se falava mais do técnico que dos jogadores, que ele era a grande atração no futebol brasileiro. O que é que nós estamos falando o tempo todo aqui? Que ele não colocou o Endrick, que ele escalou mal de início, que ele botou o Igor Thiago, porque não tirou o Paquetá, porque não tirou o Rafinha. Tudo concentra nele. Mas, Já que ele não assim, quer falar individualmente, eu estou falando individualmente. Foi um fiasco. A estreia oficial do Ancelotti foi hoje. Por enquanto foi treinamento. Aliás, para ele mesmo, né? Conhecimento dos jogadores. Para quem diz que a Copa só começa nas quartas. Exatamente. Né? Então a Copa começou agora, para ele deve encaminhar o time para estrear nas quartas. Quem sabe quem sou eu evolui, pra- não é? Não será a primeira vez.
quem sou eu para falar? Assim, só vou colocar duas coisas aqui que eu acho que são um pouquinho uma sutileza só. O Ancelotti não falou publicamente que a Copa começa nas quartas. A informação que a gente tem é que dentro da concentração ele diz, olha aqui, ó, a gente precisa chegar nas quartas porque a Copa do Mundo, a sério, é a partir das quartas. Então, ele não falou publicamente, mas a gente tem a informação de que ele está fazendo um discurso. Cara, a gente tem que montar o time até as quartas, porque das quartas em diante tem que jogar bem e ganhar tudo. Foi a Itália de 94. A Itália empatou, ganhou da Nigéria 2-1 na prorrogação nas oitavas, ganhou da Espanha, ganhou da Bulgária e empatou com o Brasil nos últimos 3 jogos. A outra coisa que eu acho, eu não acho que, só uma outra sutileza, Trajano, minha visão, eu acho que o Ancelotti não é que ele é a estrela, é que ele ele protege. O fato dele ser um técnico muito grande, né, como a gente falou de manhã, nem o Zagallo, em 98, servia tanto de anteparo para os jogadores quanto o Ancelotti. Porque a expectativa está no Ancelotti e o muro de proteção para os jogadores está no... Os jogadores estão todos ali protegidos atrás deles. Tem que responder para o Ancelotti. Mas eles não estão respondendo para nós diretamente. Por isso está dizendo assim, putz, fracassei, porque eu errei um monte de passe de saída de bola no segundo tempo. Não, o Ancelotti vai lá e fala, não vou falar individualmente, a equipe não foi bem. Então ele serve como um escudo, eu acho. Porque ele tem uma carreira, aí sim, estelar. O Ancelotti foi perguntado também na coletiva sobre se essa estreia, como disse o Trajano, frustrante para todo mundo, não baixa a moral do time. E tem a ver também com o PVC falou, né? Que ele é um anteparo para todo mundo. Ele respondeu o seguinte, absolutamente não. Porque pode passar que a estreia, por muitos motivos, não sai como você quer. Mas temos que seguir. Preparar bem o próximo jogo. Objetivo classificar, passar a fase de grupos e melhorar com o tempo. Cada vez que eu pego uma frase do Ancelotti aqui, eu reforço o que o PVC está falando. Ele é italiano, ele está pensando como italiano, embora esteja frustrando os caras do bar da esquina aqui que estavam empolgadaços. E o ambiente continua ótimo. Então, dessa Copa tem uma fase a mais, né? 16 uma avos fase intermediária. De final. Uma fase intermediária. De 16 avos, é de até final. difícil falar. Que pressupõe um confronto, em tese, se o Brasil for um dos 2 primeiros, talvez contra Holanda ou Japão. O Brasil tem que estar melhor para passar por Holanda ou Japão. Primeiro conto, 16 avos. Oitavas, pode ter lá, sei lá, Noruega no caminho. Precisa estar melhor para passar pela Noruega. E, então, assim, para quem viu as estreias dos Estados Unidos, apavorante. O jogo de hoje do Brasil é mais aflitivo ainda. Sim. Porque os Estados Unidos, jogando em casa, com a responsa, tal, a estreia, tal, as coisas fluíram de tal forma e com tal padrão que não dá para comparar com a seleção brasileira. É um time que está bem treinado, tudo resolvido, contra a melhor tudo organizado. Defesa da América do Sul. Hein, Juca? O time que está bem treinado, bem organizado, tudo certinho. Como ele falou, não falou? Pode ter jogado um primeiro tempo do jeito que jogou, completamente perdido? Não pode. Pois é. Não, tem que dar graças a Deus ele não ter perdido demais. Quer dizer, de ter conseguido empatar o primeiro tempo. Até porque o Marrocos chegou uma hora e falou assim, estamos ganhando os caras aqui, vamos... Né? Foi jogando até o fim, mas também no final, como disse o Danilo Lavieri aqui, estavam felizes. Contente, claro, para Marrocos é mais importante o empate do que para o Brasil. Claro, mas como mudou o Marrocos da Copa passada para cá? Não, a Copa passada, o próprio meio, o símbolo do time é o Anabate, aquele carequinha forte do meio, que corria atrás de todo mundo. Hoje é um moleque de 18 anos que joga, o Anabate só marcava. Então, É um time mais leve, é um time mais propositivo, é um time mais confiante e que mudou de técnico um monte de vezes e tem uma discussão de DNA, tem também isso. Mas, cara, é um time que evoluiu barbaramente. PVC, eu quero te ouvir, mas só que eu preciso fazer um intervalo aqui na TV, mas a gente vai continuar no YouTube. E quero, se vocês desdenharam que eu fiquei pedindo like para a gente, o número de inscritos, bater uma primeira meta de inscritos também, tá, Juca? Como assim? Não chegamos não. Chegamos na primeira meta, que era essa aí, ó. 1.178.000. Chegamos à primeira meta de inscritos. Deu aqui, ó. Deu a cotovelada. E queremos mais 1.000 inscritos até a final da live. E vou dizer também que nós já estamos com mais de 14 mil likes. Então 35 mil likes. E vou dizer mais 35 uma. mil. E vou dizer como é que tá a nossa enquete. Como você acha, Trajano? Não tenho a menor ideia.
Hã? Pode botar a enquete no ar? Coloca a enquete no ar. Frustrante, A decepcionante. estreia do Brasil foi preocupante, 36%, decepcionante, 25%, dentro do esperado, 37%. Ó, pessoal realista, E hein? boa, 3%. Vamos para um Pera, breve intervalo quem tá na TV. ganhando, então? Dentro do esperado, hein? Você vê Dentro como do é que é. esperado. Então não esperavam nada, essa mixórdia. Vamos fazer um breve fazer intervalo festa. na TV. Mandem as suas mensagens. Faça eu calar os meus amigos aqui. Vamos chegar a 15 mil likes agora e mais inscritos no canal. Quero ver. Tá desafiado, tá? Não gostou, Juca? Ó, Muito bem, agressivo. agressivo. Uma propaganda né? agressiva. Propaganda agressiva. Isso. Mandem aí. Estamos aí com audiência bi brutal. Marketing de moscada. Grande estreia Ô, Tironi. nossa aqui depois do Brasil. Ô, Ó, o Tironi, Lavieri voltou. Ele vai entrar já para falar tudo que o Ancelotti falou aqui com a gente. Já está no telão com a gente. Mas deixa eu só ler uma mensagem, Trajano, que eu peguei aqui randomicamente, tá? Tem muitas mensagens Como chegando, que você pegou? mas eu randomicamente. Tá ótimo, Que é que parabéns. quando você pega uma mensagem Sim. qualquer aqui e é a Aleatória. do... Peraí, agora eu preciso achar. Agora eu faço Agora, questão de achar Fala essa de manchete. randomicamente. O random, cara, o pegou randômico desapareceu. Ah, meu Deus, não é possível que eu perca. Rodou o randômico. Não é qual- possível. Era elogio sumiu. Mas você lembra do autor? Você não lembra do nome do autor? Não lembro de nada, na verdade. Então tá Randômico bom. joga em qual seleção? Oi? Qual seleção joga o randômico? Pois é. Tem alguma pegadinha, vamos lá. O Marechal Aqui, Randômico, achei. lembra? É a mensagem do MC Taben. Ele fala o seguinte: esse programa é uma aula de jornalismo esportivo de Nem opinião. tanto. A qualidade e o jornalismo real estão aqui. Não, você chamou Sei isso. lá, Não, peguei você- aqui Olha, randomicamente. isso aí é um Ah, amigo que nosso que pena, está ali na escolheu. esquina. Escolheu, Sem dúvida. escolheu. Foi o cara que Aqui, pediu ó. pra ele ligar. Danilo, assim que a gente voltar ao vivo, você vai Vem. falar com a gente Foi do sobre Switch tudo. que veio essa coisa? Não, veio do Ele não do tá chat. com cara de satisfeito, Lavieri, Não tá com depois cara da satisfeito, coletiva. mas vai Não falar com a gente. Não. Lavieri, Não está. você conseguiu nos convencer sobre o ambiente. Fique tranquilo em relação a isso, que foi muito comentado hoje durante o dia inteiro. Você falou assim, eu sei que eu não estou convencendo o Trajano, mas olha aqui, conte para mim. O ambiente continua ótimo, é isso? Olha, tem uma pergunta para você, Danilo. Porque o Ancelotti, que se Em um esforça minuto estamos muito de pra falar volta, mas vai em português, frente, PVC. Pode ir, tem tempo. O Ancelotti, Danilo, que se esforça muito para falar um bom português, e que está falando português, quando ele está mais nervoso, é igual o Luiz Oliveira. Você já reparou que o Luiz Oliveira, quando fica um pouco mais tensa, ela fala mais mineirês, assim, sabia? Oncotô, oncovô, ela acentua o sotaque. O Ancelotti também. O Ancelotti acentuou o sotaque italiano, misturou mais italiano e espanhol nas palavras em português, ou seja, ele estava nervoso? Ele estava pé da vida, amigos, mas não era exatamente mudando a língua e nem nada. Ele estava muito bravo porque ele se sentiu desrespeitado antes de chegar na sala de coletiva aqui. Estamos voltando, do Danilo. estádio. Eu queria que você Vai repetisse lá. essa informação. Tá bom. Que a gente está voltando no ar na TV. Estamos de volta na TV.